Olá, quarto ano, tudo bem? Estão preparados para mais uma aula? Hoje nós tivemos português, né? E temos também aula de história. Vamos lá? Na aula de história, o assunto alimentação indígena, né? Fechando aí um ciclo, porque nós falamos bastante dos indígenas, tanto na aula de história quanto na aula de geografia. Então, hoje nós vamos falar sobre a alimentação indígena e vamos encerrar o assunto sobre os indígenas. Nossa, quanto falamos de índio, né? Muito assunto. Afinal, eles são um dos grupos, né, responsáveis pela formação do brasileiro, né? A minha formação, a sua formação. Então, são os grupos responsáveis pela nossa formação. São os indígenas, os africanos e os portugueses. Então, na aula de história, nós estamos acompanhando desde a pré-história. Aí teve o descobrimento, aí nós estudamos as pessoas que já moravam aqui, que são os índios, e nas próximas aulas de história, nós vamos ver o que aconteceu depois desse primeiro contato com os índios, depois eles descobrirem como que os índios se comportavam, o que os índios faziam, o que aconteceu. Eles chegaram, eles descobriram os índios, e depois? Pois o e depois será na próxima semana, né? Na próxima aula de história, tá bom? Porque hoje nós vamos continuar falando sobre os índios, né? Como forma de encerramento, vamos falar de alimentação. Então, você vai pegar o seu livro de história e abrir na página 90. Vamos lá? Todo mundo abrindo na página 90. 90. Enquanto você abre aí o seu livro, eu vou preparando aqui o meu slide. O slide é para vocês estarem acompanhando as ilustrações. A leitura é do livro e você vai acompanhando a sua leitura silenciosamente, né? Como que é? Ouvindo e ao mesmo tempo com o olho no livro. O olho no livro e outro no slide, porque aparecem também as figuras. Quando eu falar cada parágrafo aqui do livro, eu vou explicar e você olha para o slide que está aqui na sua frente, tá bom? Vamos lá? A alimentação indígena, na página 90. Todo mundo preparado? Vamos lá. A alimentação indígena é saudável e rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes. Está baseada nas espécies que eles caçam, plantam e coletam, constituída de animais, frutos, sementes e raízes. Olha aí como que é rica a alimentação indígena, né? Como os indígenas não consomem produtos industrializados, ficam livres dos efeitos nocivos dos conservantes, corantes artificiais, realçantes de sabores e de outros aditivos artificiais usados na indústria alimentícia. Então, os índios, meus amores, eles não utilizam coisas, alimentos industrializados. Então, eles não sofrem com efeitos nocivos de conservante. A maioria da alimentação que a gente come, a gente compra já pronto, ela vem com corante, com realçante de sabor, né? São aditivos artificiais que são utilizados, por exemplo, no biscoito, ó. Índio não come biscoito, e aqui tem vários, corante, aromatizante, enfim, né? As batatas chips, olha aqui, ó, os doces, ó, M&M's, biscoito, mesmo que seja salgado, ó, salgadinho aqui, ó, os chilitos da vida, enfim, ó, esse palitinho aqui que é uma delícia, eu mesma adoro, né? Mas sabemos que todos eles contêm ingredientes artificiais que nos causam efeitos colaterais muito grandes. Os índios, eles não sofrem com esses efeitos.
porque eles não comem esse tipo de alimento. A alimentação deles, ó, é toda natural. Então, eles não vão ter problemas de saúde como a gente, alguns problemas de saúde que a gente tem, o índio não tem, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Os indígenas têm diversas formas de preparação dos pratos, dentre elas, pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar e assar. Na alimentação indígena, tudo é um processo. Eles têm os alimentos que eles passam dias preparando, dias, porque eles vão ali pisar, depois eles vão guardar para conservar, para deixar fermentar, tem toda uma preparação. O indígena ele tem muito carinho, muito cuidado com a alimentação dele, é preparado com muito amor ali, ele tem uma extrema paciência de tratar aquele alimento até o consumo. Então, ele não é como a gente que tem essa pressa toda, né? Compra feito, abre, coloca dentro do micro-ondas, esquentou, comeu. Então, o índio não tem isso, ele passa por todo aquele processo. Eu tiro pelo bolo. Nós vamos comer um bolo hoje em dia e eu percebo que as coisas mudaram muito. Hoje em dia, quando eu quero comer bolo na minha casa, o que eu faço? Eu vou no mercado, na padaria e compro o bolo. Aí pronto, comer o bolo. Eu tenho essa pressa. No tempo da minha mãe, minha mãe ia lá fazer o bolo. E os índios, eles ainda vão fazer a matéria-prima do bolo, é antes do bolo. Eles têm um cuidado não é só de ir no mercado comprar o ovo para colocar no bolo, eles têm o cuidado de criar a galinha, para a galinha, esperar a galinha botar o ovo. Então, é assim, é um processo, é todo um processo, é todo um cuidado, é toda uma forma de carinho, né, que eles têm com a alimentação. Muitos utensílios, essa foto ficou bem clarinha, mas aqui dá para ver que é um pilão que a gente usa até hoje, aquele pilão para moer pimenta, alho, essas coisas, vem da cultura indígena, tá? Então, muitos utensílios são utilizados na preparação dos alimentos, cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, pote com água e etc, né? Então, o indígena, ele tem alguns utensílios que a gente usa até hoje, né? Essa urupema é aquele que para peneirar a farinha de mandioca, é a peneira. Seria a nossa peneira, é a urupema que eles chamam. Então, pilão, muitas casas hoje em dia até hoje usam o pilão, né? Então, a cabaça também está no livro de vocês, aí na página 90, dá uma olhadinha nesses utensílios. Algumas pessoas utilizam muito. Eu confesso que eu tenho um pilão desse que eu quase nunca uso. Deveria usar, mas quase nunca uso. Sabe o que eu faço? Ou eu compro minha pimenta moída, se for no caso de pisar o alho, eu já compro o alho pronto. Tudo é muito prático, né? O índio não, ele vai fazendo devagarinho, vai moer a pimenta no pilão, o alho no pilão. É bem assim, viu? Já houve época em que os indígenas usavam em sua alimentação uma variedade enorme de frutos. Conheçam um deles, o araticum. Então, gente, hoje em dia menos, mas os índios já usaram quase que na alimentação toda frutas. Uma delas, muito comum na alimentação indígena, era araticum. É comum a várias árvores e arbustos que ocorrem no Brasil da família das anoraceias. Cultivados por causa de seus frutos comestíveis, o araticum é conhecido como coração de boi. Então, essa é a fruta, né? É a fruta chamada araticum, é conhecida também como coração de boi. Olha aí, ó. Era uma fruta muito utilizada. Os indígenas sempre utilizaram muitas frutas em sua alimentação.
É claro que hoje em dia tá difícil até para eles, mas eles ainda grande parte do que eles consomem ainda vem das frutas, né? De tudo que é natural. É possível dizer que o componente mais importante na alimentação indígena é a raiz. Estão vendo aí a mandioca, né? A mandioca, inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, sobre o que aconteceu na viagem, há um trecho relatando que não se compreendia como os indígenas eram tão destemidos e fortes, se não conheciam o trigo. Na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, fornece energia para os indígenas. Então, Pero Vaz de Caminha, que nós já estudamos, falamos sobre ele aqui várias vezes, ele que era o escrivão da esquadra, né, que veio aqui para o Brasil, ele relatou para o rei, ele escreveu que não sabia como que o índio poderia ser tão forte se eles não conheciam o trigo, né? Na época, o trigo era é o alimento mais para fortificar que o branco tem, né? É o trigo, para dar mais, como que eu diria, mais energia para o branco seria o trigo. E ele não entendia por que o índio era tão forte se ele nem conhecia o trigo. Aí, né, hoje em dia sabe-se que a mandioca, que é o alimento principal do índio, que é uma raiz, essa parte aqui, ó, da mandioca é a raiz. Essa parte da mandioca, ela tem tanta energia, ela dá tanta energia, talvez provavelmente até mais do que o trigo. Por quê? Que ela fornece essa energia? Porque ela é um carboidrato, tá? Então, quem faz uso da mandioca tá bem. Os principais alimentos consumidos pelos indígenas são as verduras, as frutas, os legumes, as raízes, os peixes, as carnes de animais, alguns cereais e castanhas. Olha aí que linda, ó, essa imagem que eu consegui desses produtos desses alimentos mais consumidos pelos indígenas, né? Os pratos típicos, tapioca, pipoca, beiju, milho e peixe assado. E aí eu consegui essas duas imagens aí, que é o do milho, né? Do milho e do peixe assado, que é um dos que eles utilizam muito, eles costumam assar muitos peixes, né? Com milho, eles fazem diversos pratos, mingau, bolo, enfim, tem muito alimento com milho. Na verdade, hoje em dia, antigamente não. Perdão, gente, fugiu aqui. Antigamente, eu só conhecia assim, cozinhar, né, o milho cozido e milho assado, que às vezes eu via a pessoa vendendo aquele milho assado, né? Então, eu não sabia muito quais eram os outros pratos. Quando eu era criança, eu só pensava em milho cozido e milho assado. Mas, na verdade, meus amores, tem muita receita com milho, bolo de milho, angu, polenta, né? Bolo de milho, angu, polenta, sorvete de milho, suco de milho, gente, suco de milho é uma delícia o suco de milho. Quem algum dia já experimentou? Vocês já experimentaram suco de milho? Pois é, existe o suco de milho. Aí tem curau, tem que mais? Deixa eu ver, mungunzá. Ixi, tem um monte de coisa feita com milho. É claro que são milhos diferentes, né? O milho da pipoca é diferente desse, mas existem aí vários alimentos que podem ser feitos com o milho. Fora isso, né? Fora esses alimentos, a mandioca, que ela faz a farinha, ela faz um angu também, pirão, né? Quem já foi na praia
ou em algum restaurante, alguma coisa, que a pessoa pede o peixe cozido e vem um pirão. Vem um pirão. Tipo um caldo grosso, né? E não sei se vocês já viram, quem gosta muito mais é adulto, mas eu sempre gostei, desde criança eu gosto. É o pirão, é também feito com a farinha de mandioca. Tem a tapioca, em alguns lugares tem o beiju. Aqui no Ceará eu não vejo muito beiju, mas lá no Maranhão tem um beiju, que é parecido com a tapioca, só que um pouco mais dura, é como se fosse um bolo. Tem o beiju, eu tive a oportunidade de experimentar quando eu fui ao Maranhão. Gente, a cultura indígena, a alimentação indígena, ela é muito rica mesmo. E o preparo dos alimentos do indígena, ele também é um preparo muito rico. O índio, ele tem todo um carinho, ele tem todo o cuidado na hora de fazer esse alimento. Ele passa dias preparando aquele alimento, moendo, curando, conservando aquilo. Às vezes eles passam 3, 4 dias na preparação de um alimento. Por quê? Eles se dedicam, né? Eles têm todo aquele cuidado, todo aquele carinho na hora da sua alimentação. É muito legal, né? E ainda que é saudável, né? Saudável demais. Eles não vão no mercado comprar biscoito, bombom, essas coisas. Por quê? A alimentação deles é uma alimentação rica. E com isso, o risco de cáries nos dentes é muito menor, o risco de problemas no estômago é muito menor do que da gente, por exemplo, né? Quem não já teve aí dor no estômago? Vocês já tiveram dor no estômago? Provavelmente pelo consumo de algum alimento que não é muito legal para a gente, que a gente insiste em comer. Eu não digo só você, não, eu também. Eu já tive algumas dores de estômago por causa de algum alimento. Às vezes já tive até que ir para o hospital tomar injeção, porque deu alguma coisa na minha alimentação, não ficou muito legal. Enfim, cáries. Por que a gente tem muita cárie aqui, ó? Tem muito que ir no dentista. Açúcar. Açúcar dá cárie demais, né? E o que a gente faz muito? Comer coisas doces com açúcar, né? Então, diabetes. Quem é que tem quem tem diabetes? Será que é mais fácil a gente ter diabetes ou o índio? A gente, com muito doce, né? Ao mesmo tempo, como muito salgado, coisas muito salgadas. Aí acaba acontecendo, sabe o quê? Pressão alta, infarto, né? Problemas no coração. Isso é tudo por quê? Por conta do sal, por conta de uma alimentação não pensada. A gente procura muito a rapidez. A gente procura muito o que está pronto. Ah, vou pedir ali pelo iFood, já vem tudo pronto. E a gente não pensa que o melhor alimento é aquele preparado em casa, bem saudável, bem lavadinho, bem cuidado. Não é isso? É o alimento ideal para a gente. Só que com a correria do dia a dia, a mamãe trabalha, menino que vai para a escola, enfim, é toda uma, né? Eu entendo. É difícil para mim. Mas o ideal é que a gente se organize ao máximo possível para que, pelo menos na alimentação da gente, a gente, ó, fique 10. Bom, nossa videoaula de hoje foi baseada nas páginas 90 e 91. Aí nós temos algumas atividades das páginas 92 a 94. Espero que vocês tenham gostado da aula de história e nas próximas aulas, hoje encerrando essa parte de índio, nas próximas aulas nós vamos falar, se eu não me engano, das expedições, que esse daqui também está encerrando o capítulo. Nós vamos falar sobre expedições. Então, a partir da próxima aula, expedições. Nós vamos saber o que foram as expedições, né? Depois que os portugueses conheceram os índios, o que aconteceu, hein? Vamos lá? Bom,
Vamos às atividades. Um beijo, um excelente dia para você e sua família. Tchau.